Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos de 26 a 31. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galiléia. Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem, eu não o farei. Disse Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Ele, porém, reafirmou com mais veemência: mesmo que tivesse que morrer contigo, não te negarei. E todos diziam o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O título desse estudo que eu coloquei hoje foi: Vou sustentar minhas promessas. É importante que a gente sustente as promessas. E eu não sei se você já ouviu de algum sacerdote que você pode fazer promessas a Deus, mas as cumpra. As cumpra. Por quê? Porque senão você pode incorrer em pecado, incorrer numa falsidade, num desrespeito a Deus grande por causa da promessa, e ainda mais dependendo de como for a sua promessa. Tem um episódio no Antigo Testamento que eu não me recordo agora onde está, de um dos homens que rezou pedindo a Deus que desse vitória contra os seus inimigos. Desculpa, eu não vou me lembrar agora, mas talvez você já tenha ouvido isso. O fato é que ele disse assim: se o Senhor me der a vitória contra os meus inimigos, eu voltando para casa, a primeira coisa que eu encontrar na frente, eu vou sacrificar por ti. Deus deu a vitória para ele. E quando ele estava voltando para casa, a filha dele veio correndo para abraçar. Parabéns, papai, pela vitória. E ele caiu no chão, desesperado. Você desgraçou a minha vida, minha filha. Por que você fez isso? Eu fiz um voto a Deus. E aí ela já entendeu o que significava fazer um voto. Ela disse: papai, fique tranquilo. Só me dá uns dias para eu chorar a minha virgindade com as minhas amigas. E ela foi para as montanhas com as amigas para chorar a virgindade. E depois voltou para o pai cumprir a promessa feita a Deus. Você pode dizer: nossa, mas que absurdo, que pai é esse que faz um negócio desse? Meu Deus do céu. A gente tem que prestar atenção da questão cultural daquele tempo, que é muitíssimo distante da questão cultural nossa, que tem suas realidades próprias, e na questão, sobretudo, da promessa feita e de honrar a palavra feita a Deus. Pedro, a gente sabe que Pedro depois negou, como Jesus predisse. Jesus fez uma promessa e Pedro também fez uma promessa. Só que as promessas de Deus são cumpridas. As nossas, nem sempre. Nem sempre. Se não tivermos a força, a graça de Deus, dificilmente cumpriremos nossas promessas com relação ao Senhor. Aquilo que prometemos a Deus, ele corre o grande risco de não ser cumprido. Por quê? Porque a nossa fraqueza não permite que cumpramos.
Então eu dou muito valor, e você também deve dar muito valor, quando alguém vai a um santuário, por exemplo, Aparecida do Norte, ou aqui mesmo, no Santuário do Pai das Misericórdias, nós já vimos muitas vezes uma pessoa subindo, né, desde a entrada da Canção Nova até o santuário de joelhos, para pagar uma promessa feita a Deus, porque alcançou uma graça e foi ali, devagarzinho, parava. Mas não dava um passo à frente normal. Ele precisava chegar de joelhos. Voltava, se ajoelhava e continuava. Parava. E assim foi até chegar no santuário aos prantos. Movido por gratidão. Com o joelho doendo. Mas com o coração feliz. E eu cumpri minha promessa a Deus. Por causa de uma graça que eu recebi. É bonito, não é? É, mas tem um sacrifício. Pedro não estava pronto para o sacrifício. Ele foi no, não, eu vou dar a vida. Não, todo mundo pode negar, mas eu não vou negar. E foi o primeiro a dizer 3 vezes que não conhecia Jesus. A gente vai ver isso. Mas veja, Pedro tinha uma convicção. Com veemência ele afirmava e todos também diziam o mesmo. Está aqui, ó. Vamos ler aqui de novo. Versículo 31. Ele, porém, reafirmou com mais veemência, mesmo que tivesse que morrer contigo. Não te negarei. E todos diziam o mesmo. Todo mundo, não, estamos contigo, Jesus. Só que, talvez, aí entra aquilo que eu sinto. Porque não dá para entrar no coração de Pedro para entender o que ele sentia. Nem dos apóstolos. Mas talvez eles esperassem que quando chegasse o momento, Jesus fosse reagir. Com o poder que ele tem de curar enfermos, andar sobre as águas, acalmar a tempestade, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Nossa Senhora, quem que vai se meter com Jesus, né? Ninguém consegue fazer isso. Olha o poder dele. Além do poder da sua palavra, olha o poder de Deus. E olha, eu vi ele brilhando. Eu vi ele lá na transfiguração. Eu escutei a voz do Pai. Olha quantos sinais de poder, quantas garantias de poder eu tenho. Só que Jesus não usou nada disso na hora da sua paixão. Ele se entregou. Eu penso que isso foi muito inesperado, apesar de que Jesus avisou que ia acontecer. E eles não esperavam isso. Pedro não esperava por isso. E a gente vai ver o que acontece depois. A gente sabe que Pedro vai e lança a mão da espada, enfim. Mas ele está prometendo aqui para Jesus. E Jesus estava dizendo, todos vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Existia uma promessa, Zacarias 13. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. E de fato isso cumpriu-se tudo isso. Jesus promete, gente. Jesus cumpre. Se ele promete, ele cumpre. Agora as nossas promessas, reticências, né? Vou sustentar minhas promessas. Se eu prometo algo a Deus, eu preciso prometer algo que realmente eu alcanço. E não tenha vergonha de fazer algo que você parece bobo, mas se você vai prometer, prometa algo que você vai conseguir cumprir. Senão, não prometa nada. É aquilo que Jesus diz lá no Sermão da Montanha. Não jureis. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Não fique alongando isso. Por quê? Porque o mais vem do maligno. Cuidado. Cuidado com o que você promete. Né? E se prometer, cumpra. Então não prometa qualquer coisa que você não vai poder dar conta de cumprir depois. Como aquele homem do Antigo Testamento que eu falei para você aqui. Fez uma promessa e depois teve que cumprir. Difícil. Difícil. Nem sempre vai acontecer como aconteceu com Abraão. Aliás, quem pediu a Abraão foi Deus. A promessa não veio da parte do homem. Então,
Obedeçamos os mandamentos, façamos a vontade de Deus. Isso basta para a nossa santificação, sabia? E se a gente vai pedir, peça como pobre mendigo que nós somos. A gente não tem nada para oferecer para Deus. Muita gente entende mal a questão da promessa e usa como uma espécie de barganha, eu vou fazer porque você me dá, não é troca. Tem muita gente que infelizmente ainda pensa isso, muitas, mas não são todos. Tem pessoas que realmente sabem o valor da promessa e do sacrifício de cumpri-las. Se você tem essa consciência e consegue, amém. Agora, se não tem, não prometa. Vamos anotar no nosso diário. Temos aqui as promessas de Deus, versículos 27, 28 e versículo 30. Tá aqui bem claras as promessas. Todos vós vos escandalizareis. Está dizendo que vai acontecer. Cita, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, que é uma passagem no Antigo Testamento, e diz que eu vou preceder vocês na Galileia. A outra promessa está no versículo 30. Ele fala para Pedro: em verdade te digo, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. De fato acontece. Tá bom? Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, porque outras pessoas que, como você, gostaram do vídeo, vão poder ter acesso a esse vídeo. Na descrição deste vídeo tem informações importantes para você. Acesse canais oficiais da Canção Nova, o link para que você possa adquirir o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, que é o livro que nos ensina a fazer o estudo bíblico dessa forma, identificando promessas, ordens, princípios eternos, e rezarmos com a palavra. Nos dá também o plano de leitura, que é o que nós seguimos aqui no canal. E se você quer aprender já, ainda que não tenha um livro, que o livro tem todos os detalhes, tem a história, como tudo começou, você vai entender a importância e a eficácia desse método. Tem uma playlist no final desse vídeo falando a respeito do método. Eu estou ensinando a você como se faz, na prática, bem prático mesmo, passo a passo, tá bom? Aí você começa depois pela primeira carta de São João, a playlist já está à disposição aqui no canal. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.